Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Mauro, ao Renato, à comissão científica pelo convite para a gente estar aqui, falando um pouquinho como desafio. Não é muito minha praia, hormonioterapia em câncer, mas a gente trabalha muito com hormônio e trabalha muito com climatério. O homem ali do INCA está ali na minha frente, o Marcelo Grande o Belo, grande amigo de tanto tempo. E a gente veio falar um pouco desse desafio do que é a utilização do tamoxifeno, a hormonioterapia mais utilizada. Lógico que a gente tem os inibidores da aromatase também, mas a gente tem o tamoxifeno com uma utilização em larga escala, dos mais utilizados, extremamente eficaz, nessa complementação terapêutica, essa terapia adjuvante que se possa ter para as pacientes tratadas com câncer de mama. Então, a gente tem uma medicação extremamente importante, mas que obviamente traz consequências, fatores agonistas e antagonistas que levam a ter alguns sintomas, e dos sintomas bem desagradáveis, o clássico do climatério, que são os fogachos. E em cima disso que a gente veio comentar o que a gente pode fazer com esses fogachos que não interfira na utilização do tamoxifeno, na sua eficácia aí, da complementação terapêutica dessas pacientes oncológicas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se nós temos, então, uma situação de que, logicamente, nós temos um SERM, um modulador seletivo do receptor de estrogênio, que obviamente vai ocupar o receptor do estrogênio, fazendo então um bloqueio para que o estrogênio não ocupe então essa célula. Dentro das pacientes que têm o receptor estrogênio positivo, que obviamente são as candidatas para se fazer hormonioterapia, se a gente vai ter um bloqueio, não vai ter atuação desse estrogênio, ele vai ocupar o receptor e obviamente não vamos ter então uma proliferação celular, né? A gente pode adiar completamente o que poderia ter ali de um crescimento celular com esse estrogênio. Com o tamoxifeno, vamos impedir esse crescimento, esse desenvolvimento, dentro de uma classificação de efetividade maior ou menor, fazendo com que o fenômeno da apoptose seja mais precoce, a gente bloqueando aquela célula, que é essa a intenção, e não dar continuidade para a proliferação de células malignas. Essa é a complementação que a gente espera com a utilização desse SERM, desse tamoxifeno. É lógico que isso pode trazer algumas consequências para a gente. Como eu falei, que a gente possa ter situações de agonistas ou antagonistas. Se nós podemos falar em que a situação que eu quero é uma situação antitumoral, antiproliferação celular, que eu quero um bloqueio da complementação da terapia de câncer dessas pacientes, mas obviamente essa situação agonista, o tamoxifeno faz um bloqueio muito grande nos receptores que sejam vasomotores, concedendo essa paciente a situação dos fogachos, esse desconforto, essa situação vasomotora extremamente desagradável para muitas pacientes. É lógico que toda paciente que faz tamoxifeno vai ter fogachos extremamente desagradáveis e intensos? Não, mas a grande parte vai ter, os trabalhos mostram isso. E todas vão se importar absurdamente com isso? Muitas sim, outras não. Mas que muitas podem até pedir para que troque essa terapia, como nós falamos, nós temos a opção dos inibidores da aromatase, que não tem esse desconforto dos fogachos, mas tem outros desconfortos, como qualquer droga. Então, nós vamos ter que pesar o que melhor seria nessa terapia complementar adjuvante nessas pacientes. Então, se a gente vai estar tendo esse tipo de atuação, outras vão estar com fator agonistas. Como nós falamos, então, na situação do osso, que é uma preocupação, lembrando que essas pacientes podem estar ali na faixa do climatério com 50 anos, 55 anos com seu câncer já num segmento dele, se o tamoxifeno vai fazer esses fogachos, trazer esses fogachos de descontrole para a vida da paciência, esse comportamento alterado também, esse desequilíbrio emocional, mas em compensação ele não vai interferir no metabolismo ósseo, situação que os inibidores da aromatase interferem bastante, favorecendo mais os pacientes a proporcionarem a ela, mas no futuro, uma osteopenia, uma osteoporose, também uma preocupação muito grande, que traz mais morbidade do que o próprio câncer de mama, a osteoporose, que interessante que é. O tamoxifeno, então, ele na sua produção, ele vai ter uma concepção e os citocromos vão ser fundamentais
para o seu desenvolvimento até o seu metabolismo ativo, que é o endoxifen. Com isso, vai passar pela cadeia de enzimas, os citocromas, o CYP2D6, que vai ser fundamental nessa conversão, como também o CYP34A/5. Mas o que acontece? Notem que sempre a gente vai necessitar do CYP2D6, porque ele que primeiro vai converter no 4-hidroxitamoxifeno, esse 4-hidrox já é um potente, extremamente potente, metabólito já bastante ativo, mas que vem de conversão direta desse citocromo, ou de uma conversão indireta passando pelo CYP3A, que vai até o dimetiltamoxifeno, mas que também depois vai ser convertido no endoxifen através do mesmo CYP2D6. Com isso, esse é um metabólito muito fraco, não é tão forte a atividade, então se eu não consigo chegar no endoxifen, ou pelo menos no 4-hidroxitamoxifeno, eu não tenho uma efetividade na minha ação antitumoral, que é por isso que o tamoxifeno está sendo utilizado. Se então eu tenho algum tipo de interação de algumas substâncias que vão fazer com que essas enzimas não atuem, não fazendo essa conversão, eu não vou estar sendo eficaz na minha terapia adjuvante. E que drogas pode ser feito isso? Como eu falei, nossas pacientes, e é o tema da aula, elas possuem fogacho, e o meu tema é o que fazer nessas mulheres com fogacho, e hoje o que a gente pensa em fazer em fogacho, lógico, o melhor que é? Estrogênio. Mas eu não vou dar estrogênio, né, para uma paciente que está com câncer de mama já operada, que seja, está fazendo agora a sua terapia, na sua hormonioterapia. Eu não posso, obviamente, dar estrogênio para essa paciente. Vai estar proibitiva essa situação. Então, eu vou fugir para os hoje inibidores da recaptação de serotonina e também os de noradrenalina. São as opções que nós temos no mercado, com bastantes trabalhos mostrando a sua eficácia nos fogachos desses inibidores, drogas desenvolvidas como ansiolíticos, como antidepressivos, mas que têm uma grande atuação, depois foram descobertos que têm uma grande atuação em sintomas vasomotores, como os fogachos, né, com situação de recuperação e levando essa paciente a uma condição social melhor sem a sintomatologia dos fogachos. Agora, dos mais utilizados que a gente possa ter no mercado, né, paroxetina, fluoxetina, sertralina, são os dos mais utilizados dos inibidores da recaptação de serotonina. Se tem até um trabalho, que é um trabalho feito pela indústria farmacológica, na indústria farmacêutica, que a fluoxetina é mais prescrita pelo ginecologista do que pelos psiquiatras, né? Então é interessante como nós prescrevemos fluoxetinas, é impressionante isso, e é uma realidade, é mercadológico. Então a gente gosta muito da fluoxetina, mas que aqui a paroxetina e a fluoxetina exatamente vão inibir a ação desse citocromo. E com isso a gente vai diminuir a efetividade do nosso tamoxifeno. Então a gente não está recomendada a utilização da paroxetina, da fluoxetina, e a gente depois vai fazer uma avaliação das outras substâncias que tem também, para a gente estar avaliando, e uma meta-análise feita no ano passado, diante de todas essas drogas que nós temos disponíveis aqui no mercado brasileiro também, desses ansiolíticos com ação vasomotora, do que eu posso usar na minha paciente com fogacho em utilização de tamoxifeno. Bom, nós já vemos aqui que a venlafaxina, ela está ok ali nessa demonstração desse trabalho. Esse trabalho é até um pouco mais antigo, temos bem mais modernos trabalhos mostrando isso. Então, a venlafaxina, que é um inibidor da recaptação de serotonina e da noradrenalina, diferente da fluoxetina, da sertralina, da paroxetina, essa tem uma atuação vasomotora superior até aos das fluoxetinas e das paroxetinas e não interferem na secreção do citocromo. Com isso, então, eu não vou trazer problemas para minha paciente que está usando tamoxifeno. Posso acabar a aula aqui, já resumi o que a gente pode estar utilizando nos nossos pacientes de fogacho. Mas vamos caminhar um pouco mais para ver o que a gente tem de trabalhos em cima disso, né? Então, das drogas, algumas drogas oferecidas que a gente possa ter e tem no mercado brasileiro, que são inibidores potentes para CYP2D6, a bupropiona, ou BUP, aqui no mercado brasileiro, o BUP, bastante conhecido, que a gente utiliza também dentro de uma conotação sexual bastante interessante, Serapião já está olhando para a minha cara, a fluoxetina, né, o Prozac, um clássico que se tem de ansiolítico,
A paroxetina, Paxil e outros nomes no mercado, quinidina, moderadores, né, uma função mais moderada em sua inibição desse acetocromo. Duloxetina, Cymbalta, hoje muito utilizado pelos psiquiatras, então a gente tem que ter contato, os oncologistas clínicos ou os mastologistas em contato em pacientes que estejam num quadro depressivo maior. O Cymbalta hoje é uma droga muito prescrita pelos psiquiatras e que vai ter uma interferência moderada. E você está fazendo tamoxifen e não está acompanhando isso, quer dizer, a paciente está utilizando e você não está se dando conta e não sabe por que está sendo tão efetivo, talvez a tua terapia seja comprometida por conta do uso do Cymbalta. Né? Sertralina, Zoloft e os inibidores mais fracos, amiodarona, cimetidina, que a utilização é um pouco menor. Já a venlafaxina, o nome também de marca aqui no mercado é Effexor, é uma utilização sem interação, é o que a gente vai também. E eu vou citar outra, desvenlafaxina, que essa eu tenho uma experiência muito boa, mais até do que a venlafaxina, com resultado em fogacho muito bom, em que eu não utilizo somente essas drogas em pacientes de hormonioterapia para tratamento de câncer. Eu uso também nasquelas que não quero utilizar, tem fator de risco alto para fazer reposição hormonal, ou nas cancerofóbicas, em que não quero utilizar estrogênio de maneira nenhuma. Lógico, o estrogênio é melhor, mas nessas situações a gente tem que ter recursos e nessas drogas a gente tem uma interação muito boa, especificamente vendo fogacho, não como reposição hormonal. Então, como eu falei, uma opção é tentar substituir pelo letrozole, um dos inibidores da aromatase, nós temos outros, anastrozole também. Os resultados hoje em dia com os inibidores da aromatase são muito bons, resultados até melhores do que o tamoxifen, mostrando nessa eficácia da hormonioterapia, mas ainda o tamoxifen é uma droga muito utilizada e com uma eficácia muito boa. Então a gente está aí só demonstrando que é uma opção. Mas é lógico que às vezes trocar essa situação pelo fogacho só se tiver uma situação insuportável. Ou a gente tenta associar a venlafaxina ou desvenlafaxina e a gente mantém o tamoxifen da nossa paciente sem nenhum tipo de problema. Mas é só para a gente trazer que a gente tem a opção também aí de estar trocando a nossa efetividade na nossa hormonioterapia. E lógico que a diferença do mecanismo de ação é uma droga que vai inibir essa conversão, né, porque vai inibir a aromatase, como ele mesmo já diz, então não vai converter os androgênios em estrogênios. Com isso, eu não vou ter a produção específica de estrogênio para a proliferação daquela célula e, com isso, o mecanismo de ação completamente diferente. E o inibidor da aromatase, então, não vai me levar a uma situação de fogacho, apesar da baixa de estrogênio, mas ele não tem uma ação direta a nível de sintomas dos vasos motores, ação que a gente vê com o tamoxifen. Isso vai ficar numa balança, como eu falei, também não é a sétima maravilha a gente fazer só inibidor da aromatase, né? Se aqui eu tenho diminuições na utilização do tamoxifen da artralgia, mialgia, o mecanismo da dislipidemia, a gente tem melhora do perfil lipídico com o tamoxifen e diminui o risco de osteoporose, como a gente já falou, não interfere na massa óssea. Ao contrário, os inibidores da aromatase, né, vão melhorar os fogachos, não vão trazer ali câncer uterino, que é o risco que pode ter com o tamoxifen. Aqui a gente pode ter isso, toda essa situação, né, mas situações de neurocognição, função sexual, isso a gente não tem estudo perfeito, mas se a gente botar na balança do que traz de vantagens e o que traz de desvantagens, a gente tem que pesar na utilização dos nossos pacientes. Se a gente vai, então, para mudar a situação de que possa fazer para esses sintomas vasomotores, acho que isso vai ser mais interessante. Essa é uma meta-análise lançada no passado, exatamente no manejo dessas pacientes com fogacho, que utiliza aí hormonioterapia nessas pacientes. Então, nessa meta-análise, a gente vê que as situações mais interessantes ficam em cima da venlafaxina e da desvenlafaxina, que não tem nenhuma interação, nenhuma preocupação da utilização ali com o tamoxifen. A venlafaxina, como eu falei, é o Effexor na clínica que a gente tem o nome de marca no mercado, de 37,5 ou 75 miligramas, e aqui a desvenlafaxina de 50 a 100 miligramas, e que normalmente eu começo com 50, depois que eu aumento para 100, eu gosto de ver que tipo de reação essa paciente tem. Às vezes com 50 ela tem uma resposta boa, mas a dosagem de 100 miligramas dia é a dose mais efetiva que se possa ter. Essa no mercado, o nome de marca é o Prestic, que a gente tem aqui no mercado, são as duas drogas de marca, isso não é uma patrocinada, mas são as marcas específicas que a gente tem no nosso mercado. Então, e a gente não vai lançar mão aqui dos inibidores, como eu falei, de sertralina,
e paroxetina, fluoxetina nessas pacientes, então, usuárias de tamoxifen. Então, o que nós temos de recurso para utilização nessas pacientes, hoje no mercado, é venlafaxina e a desvenlafaxina com uma utilização boa, então, em quem está fazendo tamoxifeno e sofrendo dos riscos do fogacho, que só quem passa é que sabe o que é. Muitas vezes desvalorizados pelo próprio médico, que não dão valor a paciente que chega e, obviamente, o tratamento do câncer é muito mais impactante, muito mais importante e o colega à frente está preocupado em dar um bom tratamento para essa paciente, mas às vezes a qualidade de vida está péssima, né? Uma situação muito ruim de desconforto, desequilíbrio emocional, calores insuportáveis, a vida social está insuportável, e se a gente tem alguma coisa que a gente pode trazer um conforto para a nossa paciente, então é essa opção que a gente tem no nosso mercado, eu acho que a gente pode associar e vai trazer um benefício para os nossos pacientes. Esse é um recado, é uma aula de 10 minutos, e só para convidar todos para o nosso Congresso Brasileiro de Climatério, que é agora de 24 a 26 de maio em São Paulo, em que a gente vai estar fazendo uma revisão do nosso último consenso de 2014, estamos revendo agora em 2018, a gente vai chegar lá um pouco antes exatamente para refazer o consenso, vai sair então um novo consenso em terapia hormonal, vai sair nesse mês ainda. Muito obrigado pela atenção de todos da Comissão Científica.